Tito, capítulo 2, ali pertinho de Timóteo, de Filemão, de Hebreus, versículo 11. Está escrito assim. Vamos lá. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Pausa. Vamos lá. Eu gosto de falar o seguinte, irmãos. Jesus, ele é a personificação exata da graça misericordiosa de Deus. Porque deixa eu fazer você entender aqui algumas coisas. Todos os homens, o ser humano, por natureza, ele é mau. Se fosse depender da natureza do homem, por mais que haja muitas virtudes em nós, mas essa natureza caída que insiste em fazer parte da nossa existência, ela é má. Automaticamente ela nos torna pessoas más. Pode soar um tanto estranho isso, mas é a realidade. Então, o que Deus fez? O homem, pelas suas próprias obras, não é capaz de justificar a si mesmo. Por mais que ele faça boas obras e boas ações, a sua natureza caída vai impossibilitar ele de estar na minha presença. A sua natureza caída não vai querer estar comigo. Por mais que ele faça boas ações, por mais que ele pratique boas obras, por mais que ele seja uma pessoa bacana, mas a sua natureza espiritual que é caída, ela vai resistir quando se apresentar diante de mim. Então Deus bola um plano. Eu acabei de dizer, envia o seu filho, nos substitui na cruz. Já falei isso muitas vezes. A humanidade estava representada na pessoa de Barrabás. Diz os historiadores, por sinal, que Barrabás era bem mais alto que Jesus. E automaticamente a cruz que foi feita para ele, que era feita com antecedência para aquele que ia ser crucificado, era maior. Mas aí, como Jesus substitui Barrabás, porque os homens escolheram Barrabás para ser livre, estava escrito. Quando Jesus é posto no madeiro, os furos que estavam feitos ali para ir no prego, furam uma mão, uma dor alucinante. Uns dizem que foi aqui, né? Enfim. Só que a outra, o furo estava mais longe. Esticaram todos os nervos e os tendões de Jesus para alcançar o furo. Dor alucinante. Quando ele substituiu Barrabás naquele dia, aquilo dali tinha um significado espiritual muito grande. Era tudo que Satanás não queria. Já falei isso algumas vezes, certo? Satanás não queria que Jesus fosse para a cruz. Satanás não queria que Jesus morresse. Satanás queria que Jesus ficasse vivo. Satanás não queria que Jesus derramasse o seu sangue e expôsse o seu corpo a ser dilacerado e passasse por todo o escárnio que alguém poderia sofrer. Satanás não queria que Jesus fosse até lá. Por isso, por diversas vezes, ele sugeriu a Jesus a não fazer isso. Por isso que ainda na cruz, ele manipulava a fala dos homens que estavam à sua volta, inclusive dos religiosos. Se tu é o Filho de Deus e tu descer da cruz, eu vou acreditar em ti. Pergunta, Jesus, se ele quisesse, ele poderia fazer aquilo? Poderia. Se ele quisesse de uma forma sobrenatural, subitamente, ele saía da cruz e desceria simplesmente sem nenhum ferimento da cruz, e todos se curvariam para ele. Mas e o propósito pelo qual ele tinha vindo?
que era salvar um homem de uma violência espiritual que os esperava. Mas não, Satanás não queria, então ele foi substituir o homem. Ali, irmãos, a ira de Deus recai sobre ele. A ira de Deus esmaga Jesus. O Pai precisava, o acordo na Trindade era esse: filho, você vai precisar ser esmagado para a gente salvar os homens. Meu Deus, se a gente compreender isso, irmãos, você vai precisar ser esmagado. E ele aceitou. Então, ele substitui. A ira de Deus o esmaga. O seu amigo íntimo, o Espírito Santo, se retira dele. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você percebeu que enquanto o Espírito não veio até ele, ele nunca se manifestou, nunca moveu um dedo sequer? Ele esperou por 30 anos, até o Espírito descer o encontrar aqui. Quando o Espírito veio, o seu amigo íntimo, aí ele disse: muito bem, agora vamos começar. Justamente esse que ele esperou por 30 anos, por causa do nível, irmão, entenda isso, rapaz, que terrível, o nível de corrupção, o nível de maldade de gerações inteiras ficou impregnado em Jesus, irmãos. É como se Jesus se tornou uma carnificina. A maldade de gerações inteiras apodreceu o corpo de Jesus. Por isso que ele tinha que rasgar o pecado na sua carne. Quando o Espírito Santo percebeu o nível terrível que Jesus estava carregando de todos nós, de gerações passadas, a nossa geração, e quem sabe alguns que vão ainda vir pela frente, se ele não voltar antes, aquilo ofendeu a tanto o Espírito Santo que ele precisou se retirar do Filho. Mas o Filho já sabia que isso ia acontecer. Mas mesmo assim, a dor, Jesus sentiu uma dor muito profunda quando percebeu que o seu amigo se distanciou dele. Por isso ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava falando porque ele sentiu quando o seu amigo precisou sair, agora ele estava sozinho. Porque era terrível, santos. Então, vamos lá. Tudo isso se resume em quê? Uma graça sem precedentes. Quantos concordam comigo? Um favor que eu e você não merecíamos. Um favor que a razão não consegue compreender. Entenda, isso aqui nunca vai compreender. Essa graça tão impressionante. É por isso que Paulo começa dizendo no versículo 11, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos os homens. E isso é sem distinção, meu irmão. Não há distinção. E aí entra aquela situação. Essa graça, ela é tão impressionante que o homem mais terrível da terra que possa existir, se ele se arrepender dos seus pecados verdadeiramente, essa graça é capaz de perdoá-lo. Por mais que seja impressionante isso. O escândalo que tivemos recentemente, da tragédia que aconteceu em Santa Catarina, por exemplo. Aquele cara, qualquer um queria matar aquele cara. Eu mesmo tive vontade de matar um cara desse. Não vou mentir. Olha o que ele fez com as crianças. Qualquer um mataria. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se aquele cara se arrepender, adivinha o que vai acontecer?
É escandaloso, não é? Jesus, ó, cara, meu Deus, ele perdoou o cara, meu irmão. O cara matou crianças. Mas se ele se arrepender e dizer, Pai, me perdoa, eu estou arrependido. Aí Jesus vem, eu te perdoo. Percebe isso? Escandaliza, não escandaliza? Escandaliza. Sem distinção alguma, a graça de Deus na pessoa de Jesus se manifestou para salvar todos os homens. Eu quero que você deixe marcado aí. Deixa eu abrir um texto, abra comigo em Apocalipse. A gente volta para cá. Capítulo 5, versículo 8. Deixa eu ler algo aqui para você, sem distinção alguma, tá? Apocalipse 5, 8. Logo que tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, observa agora, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povos e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Diga amém. Pode voltar aí para o Tito. Ou seja, a graça de Deus se manifestou sem distinção alguma. Ela não faz acepção de pessoas. Correto? Mas aí eu preciso que você entenda algo. O versículo 12 me mostra algo muito impressionante. É só a gente ler com calma que a gente percebe. Ela nos ensina a graça, tá? Vamos lá. Ela se manifestou para todos. Mas observa o que essa graça nos comunica em seguida. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas, para que vivamos neste presente século sóbria, justa e piedosamente. Vamos lá. Essa graça em Jesus Cristo se manifestou a todos os homens sem distinção. Porém, todavia, entretanto, essa mesma graça, que é escandalosa, ela trouxe uma comunicação com ela para os homens. E a comunicação é a seguinte: eu te aceito como você está, mas me recuso a permanecer com você, se você quiser ficar do mesmo jeito, depois de me conhecer. Porque a graça, ela veio, abraçou todos os homens, mas ela comunicou a todos esses homens que foram salvos um senso de compromisso e de responsabilidade com ela, com a graça. Ei, eu vim salvar todos vocês, mas eu preciso comunicar algo a vocês. Sejam responsáveis e comprometidos comigo, porque eu lhe aceito e lhe aceitei como você estava, moído, na lama, destroçado, cheio de contaminação, como for. Mas eu me recuso a permanecer com você, se você não aceitar um processo de transformação. E aí isso bate de frente contra a distorção da graça que muitos têm ensinado por aí. Uma vez salvo, sempre salvo. Mentira. Mentira. Não é verdade. Poxa, se for assim está muito fácil então servir a Jesus. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador, tá? Aí eu começo a fazer um monte de aberração
E está tudo certo? Não, eu aceitei, eu confessei a Jesus, então não, é o que ensinam, tá? Não importa o que eu faça, porque uma vez salvo, sempre salvo. A graça me alcançou. Mentira. Esse tipo de pensamento é irresponsável. Isso é doutrina de demônios. Porque, olha o que Paulo disse. Versículo 11, ela veio e abraçou todos os homens, do jeito que eles estavam. Mas o versículo 12, ele diz que ela ensina algo. Ela abraça, mas ensina algo. Ei, eu aceitei vocês, mas deixa eu comunicar algo para vocês. Abandone a impiedade e as paixões mundanas. E aí? Compreende isso? Nós precisamos entender, irmãos, e considerar, uma vez que alguém se comporta dessa maneira, é desprezar o que Jesus fez. Literalmente. É ignorar o valor desse sacrifício. É ter por vão tudo aquilo que ele sofreu. Percebe? Então, essa graça que abraça os homens é a mesma que comunica responsabilidade. Você precisa ser responsável com aquilo que eu lhe dei. Em outras palavras, é isso que Deus está dizendo. Eu lhe dei salvação quando você não merecia salvação. Eu lhe dei autoridade contra o inimigo da sua alma quando você não tem nenhum poder contra ele. Eu lhe dei um nome escrito no livro do céu que permite a sua entrada para estar comigo para sempre. Seja responsável. Quantos entendem isso? Não negligencia isso. Em outras palavras, é isso que Paulo está querendo dizer acerca da graça. E deixa eu lhe mostrar algo, deixa marcado aí de novo. 1 João, vai um pouquinho para frente aí. 1 João, capítulo 2. Deixa eu lhe mostrar algo sobre isso. Todos estão entendendo, irmãos? Amém? Beleza, muito bem. 1 João, vamos ver o que está escrito ali. Capítulo 2. Vamos lá. Versículo 15 ao 17. A graça comunicando um senso de responsabilidade. Vamos lá. Olha só. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então observa, o mundo aqui que João está falando pelo Espírito não é a criação, santos. São os padrões de maldade que regem o mundo de forma espiritual. Sabe onde estão os padrões de maldade e de corrupção aqui nesse texto? Aqui, versículo 16. Cobiça da carne, padrão número 1. Segundo, cobiça dos olhos. São padrões de corrupção. O mundo sugere esses padrões e alguns escolhem seguir esses padrões. Eles começam a ser doutrinados pela cobiça da sua carne. Depois veja direitinho o que significa cobiça. A cobiça do que eles veem e a soberba da vida. Aquilo que se planeja
com as suas próprias mãos para construir seus impérios particulares, a soberba da vida. Tudo isso são padrões de corrupção e de maldade que estão no mundo. E João está dizendo, se vocês amarem isso, vocês não estão no Pai. Percebeu? Sejam responsáveis. É isso que ele está dizendo. Tá? Deixa eu te mostrar outro texto, volta um pouquinho aí. Pedro. Abre em Pedro, por favor. Deixa eu ver qual que é a epístola aqui. 2 Pedro. Todos estão entendendo, irmãos? Beleza, vamos lá. Eu quero que realmente fique algo no seu espírito. 2 Pedro, deixa eu ver se eu acho aqui. Só um pouquinho, irmãos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 15 ao 17. 1 Pedro, perdão, desculpa. Eu disse 2 Pedro, não é primeiro. Capítulo 2. Depois a gente volta para cá de novo. Aleluia. Versículo 15 ao 16. Olha só. Olha o senso de responsabilidade aí. Ó. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres. Agora observa o detalhe aqui. Como livres, porque nós somos livres. Mas observa. E não tendo a liberdade como desculpa para a malícia, mas vivendo como servos de Deus. Volta para Tito. Olha o que Pedro está dizendo. A vontade de Deus é essa. E a vontade de Deus se manifestou dessa maneira e trouxe liberdade para vocês. Vocês eram prisioneiros, espiritualmente falando. Vocês eram prisioneiros de muitas coisas. Agora vocês são livres. Mais um detalhe. Olha o senso de responsabilidade. Não peguem a liberdade de vocês e usem como muleta para a corrupção. Não peguem a liberdade de vocês e dá uma desculpa para praticar malícia. Em outras palavras, a graça de Deus que se manifestou para nos abraçar de forma amorosa e gentil, é a mesma graça que nos comunica esse senso de responsabilidade e comprometimento com aquilo que ele fez e que a gente não podia fazer. Estão entendendo isso? Tá bom? Vamos seguir então, versículo 13 de Tito, já estou terminando. Ele nos ensina a abandonar, versículo 13, aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Entenda algo aqui, meu irmão, o aguardando aqui não é de qualquer jeito. Eu estou aguardando a volta do Senhor Jesus, muito bem, mas o aguardar aqui não é de qualquer jeito, não é se entregando aquilo que é contrário a Deus. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória de Deus. Não é de qualquer jeito, não é de forma negligente. Entende isso? É aqui onde eu percebo que existem muitos pontos cegos. Aguardar a Cristo, esperar a sua glória, a sua manifestação, mas de qualquer jeito. Ao léu, lançado ao Deus dará. Ou aquela história, né? Deixando a vida levar. Aguardar a bendita aparição da sua glória tem que ser com uma postura e um posicionamento adequado, irmãos.
coerente com a nossa fé. Amém? Coerente com aquilo que nós confessamos, certo? E eu quero lhe mostrar um texto ainda sobre isso. Deixa marcadinho em volta, só em umas páginas. 2 Timóteo, capítulo 2, fala exatamente sobre isso. 2 Timóteo 2, versículo 4, está escrito assim: nenhum soldado em serviço se embaraça com coisa alguma desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Deixa eu falar para você, ainda estamos em guerra. A verdade é que a guerra ainda nem se intensificou. Mas a gente já pode perceber que muitos não estão preparados para a guerra. A guerra nem se intensificou. Percebe isso? Então, de que maneira aguardamos a volta do Senhor Jesus? Como soldados em milícia ou em combate, sem se embaraçar. A questão está aqui: não podemos deixar embaraços da vida nos tirar da rota que nos faz encontrarmos com Cristo. Existe uma rota bem definida pelo Espírito Santo, que vai nos fazer nos encontrar exatamente com Cristo, face a face com Ele. Já tem uma rota definida, desenhada. Mas se eu me embaraçar com alguma coisa que surgir no caminho, se foi. Consegue entender isso? Então, se nós estamos na postura correta, a gente não vai se embaraçar. Se a gente estiver militando corretamente, usando as armas de Deus, se estivermos bem alinhados com Cristo, com o Espírito, a gente não vai se embaraçar. Percebe? Nós estamos entendendo? Vamos seguir aqui. Versículo 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo todo seu, zeloso e de boas obras. Entende, irmãos? Ele comprou com seu sangue um povo para ser inteiro para Ele. Observa que Paulo disse: nos remiu e purificou para si um povo todo seu. É todo. Todo. Ou seja, Ele comprou para si um povo que precisa ser inteiro para Ele em seu serviço sacerdotal como igreja. Eu preciso ser inteiro para Ele, sem reservas, inteiro. Não é pela metade, não é 60%, não é 90%. Precisamos chegar nesse nível ainda, né? É inteiro, inteiro no seu serviço sacerdotal. Compreende isso? E ele segue dizendo que esse povo precisa ser zeloso e de boas obras. Eu quero que você entenda que zeloso é o oposto de muitos adjetivos que você pode achar no dicionário. Zeloso é o oposto, por exemplo, a desleixado. Zeloso é o oposto a alienado, a desatinado, a relaxado. É o oposto. Então ele compra para si um povo que quer que seja inteiro no seu serviço sacerdotal e zeloso. Zeloso. Entende isso? E aí eu quero lhe mostrar um texto novamente. Eu vou ler só mais 2 textos para você. Jeremias, abre comigo. Me veio aqui de súbito agora eu vou tentar lembrar. De verdade que não tenho certeza se vou achar. Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Jeremias. 48. Isso aí, versículo 10.
Jeremias 48, 10. Olha as palavras de Jeremias. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor. Há traduções que diz relaxadamente ou negligentemente. Ai, ai, ai. Pode voltar. Você viu que tem coisas que Satanás precisa amaldiçoar o cara? É só não ser zeloso. É só fazer a obra do Senhor relaxadamente ou negligentemente. E aí eu quero que você entenda algo aqui, vou abrir um parênteses. Fazer a obra aqui, ela não tem a ver com uma atividade em uma estrutura. Isso aqui é muito importante falar. Fazer a obra aqui tem muito mais a ver com o que eu falei agora há pouco. Prestar a Ele inteiramente um serviço sacerdotal. Isso é uma obra excelente. Não tem a ver com executar atividades em uma estrutura. Ainda que conte. Mas não é exatamente isso. Não é prestar serviço a homens. Fazer a obra aqui tem mais a ver com você é inteiro no seu serviço sacerdotal para comigo. Se você não é zeloso, se você presta o seu serviço sacerdotal a mim, negligentemente, relaxadamente, então você se torna maldito. Percebe? Como Satanás não precisa fazer nada. Talvez ninguém nunca pensou nisso, né? Pois bem, está aí. Entende? Isso tem a ver com a graça que nos comunica responsabilidade. Irmãos, entenda isso. A graça não tem nada a ver com aquilo, né? Não. A gente não está mais na lei. A gente está na graça agora. Já falei isso algumas vezes, né? A gente se engana, santos. A lei, a graça ainda é mais exigente que a lei. Sabe por quê? Porque nós temos superiores promessas. Então a exigência é maior. A graça fez um nível de aliança subir. Então a exigência é maior. Nós temos a terceira pessoa da Trindade dentro de nós, não é mais sobre a nossa cabeça. Então a exigência é maior. Não se engane com a graça. Se um homem tocar numa mulher, ele é adúltero. Eu, porém, vos digo, a graça aí falando, se você ao menos pensar, já era. Eu vou aumentar o nível. Não é mais tocar, se pensar, já era. Então, o que eu quero que você entenda, é nós participarmos da mesa do Senhor, é ter a revelação correta da graça de Deus. Quantos entendem isso? Porque dessa maneira a gente consegue caminhar com precisão. Entende? A gente não vai tropeçar, a gente vai caminhar linearmente, sem tropeços. Porque entenda, sabe o que faz a gente tropeçar no caminho? É a falta de revelação. Eu preciso ter revelação das coisas do Espírito, porque senão eu vou estar sempre tropeçando. A ausência de revelação significa a presença de tropeços. E aí eu finalizo aqui com Apocalipse, capítulo 1. Vamos lá, para a gente cear. Versículo 11.
Perdão. Pode ser, vamos lá no versículo 11, é isso aí. 12. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me vi 7 candelabros de ouro. E no meio dos 7 candelabros alguém semelhante ao Filho do Homem, vestido com vestes talares e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como lã, brancos como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Aleluia! Os seus pés eram semelhantes ao latão reluzente, como que refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Tinha ele na mão 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Dá uma pausa aí, irmãos. Aqui é o nosso amado ressuscitado. Ele ressuscitou, santos. Ele está vivo, diga amém. Ele está vivo, a morte não pôde detê-lo. As ânsias, as correntes da morte não puderam prender ele. Ele está vivo. Ei, eu quero lhe dizer que hoje na sepultura de Buda, os ossos dele ainda estão ali. Se você for na sepultura de Allan Kardec, ali estarão os seus restos mortais. Mas se você for na sepultura de Jesus, está vazia. Ele ressuscitou. Ah, meu Deus. E a sua aparência gloriosa, como ele de fato é, foi vista por João. E me chama a atenção toda a sua aparência gloriosa, a glória que está sobre ele. E o versículo 17 é algo que passa talvez despercebido por muitos. João disse: quando eu o vi, caí aos seus pés como morto. Irmãos, há rabinos messiânicos que dizem que literalmente João morreu quando olhou para ele, tamanho o golpe da sua glória em João. Não é que ele caiu, segundo alguns, ele simplesmente ao olhar para Jesus, tamanha sua glória, foi golpeado. E aí o que me impressiona é que aquele que venceu a morte, ele mesmo toca em João: João, não temas, eu sou o primeiro e o último. Voltou à vida. Meu Deus! Meu Deus, que tremendo! Eu sou o primeiro e o último. Eu sou, versículo 18, eu sou o que vivo.